Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre esse tema, justamente que setembro de 2019 foi o mês mais quente, do setembro mais quente dos últimos 40 anos, da época de satélite. Exatamente, setembro mais quente dos últimos 40 anos. Não houve outro setembro mais quente do que 2019. Mas, como sempre, tem uma explicação. Não foi por acaso, não foi culpa do CO2 e não foi culpa do aquecimento global. Mas foi culpa da Antártida. Oh, sim, foi culpa da Antártida. E nós vamos entender por quê. Tá certo? Tem uma explicação para isso científica. Mas, antes, se é a primeira vez que está aqui no canal, deixe seu like, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o recadinho no final do vídeo, redes sociais também na descrição do vídeo, link para ajudar o canal para quem nem puder compartilhe o vídeo. Então, vamos lá. Eu gosto muito de pegar esses dados do satélite UAH, tá, do Dr. Roy Spencer. É um satélite que eu acompanho sempre para poder ver a evolução e involução das temperaturas. Bom, no mês de agosto, eles mostram o seguinte, que houve um aumento, no caso, a temperatura está 0,38 acima, tá? E o que acontece? Esses picos de temperatura aqui, que são registrados, tá? Todos esses picos para cima, eles estão relacionados com El Ninho. E esses picos aqui mais para baixo estão relacionados com Laninha. Aqui nós tivemos o El Ninho do século, aquele que eu chamo até de El Adolescente, esse aqui também foi muito forte, e depois mesmo com uma Laninha, a temperatura aqui chegou no máximo a mais 0,14. Tá? Não chegou a ter uma anomalia negativa. Então foi uma energia muito grande que esse El Ninho jogou aqui tanto na atmosfera quanto nos oceanos. Tá? Então vamos entender o seguinte, tá? Como é que eu sei que é um El Ninho? Por causa disso aqui, ó. A própria NOAA, ela diz, quando que está acontecendo El Ninho, quando não está. Então, onde tiver em azul, é Laninha. Onde tiver em vermelho, é El Ninho. E o resto aqui, é o oceano chamado neutro, Então, podemos ver a alternância de El Ninho com Laninha, às vezes mais El Ninho, às vezes mais Laninha. Então, aconteceu o seguinte, que agora, de 2018, final para 2019, tivemos um El Ninho moderado, tá? Quanto a esse El Ninho aqui, ó, de 2015 até 2016, 2.4, 2.5, 2.6, foi um El Ninho muito forte, tá? E esse daqui é um El Ninho moderado. Então, tivemos uma constante aqui de temperaturas um pouco acima da superfície do oceano, que veio culminar com um pequeno aumento de temperatura em 2019. Agora, a tendência do oceano está sendo para ir para a neutralidade, talvez uma laninha aqui no final do ano ou no início do ano que vem. Tá? Então, vamos esperar. Só que setembro deu uma anomalia de 0,1 na temperatura, que não condiz com o que aconteceu com a temperatura do mês de setembro. Por quê? Porque agosto deu 0,38 e setembro foi para 0,61. Tá? Ou seja, foi uma bela alta, quase alta de 0,2, 0,3, Então, 0,2 alguma coisa. Então, o que acontece? Essa alta, foi uma alta pronunciada, foi uma alta bastante interessante. Só que nós vimos lá que o oceano estava com a tendência de neutralidade, não estava com o El Ninho instalado, tá? Mesmo que ele não esteja instalado, tenha liberado bastante calor na atmosfera, tá? Mas não estava com o El Ninho. Tá? E também, inclusive, sem o El Ninho, pode ter uma potencialização da temporada de furacões, como o professor Marcel explica. O que acontece foi o seguinte, pessoal. Aconteceu um fenômeno atmosférico na Antártida, que é um fenômeno muito raro. Tá? E a mídia não falou. Esse fenômeno, no caso, ele é um evento de aquecimento estratosférico, que se formasse na Antártida, se forma na Antártida, e potencialmente impacta no clima também da Austrália. Tá? Então, esses eventos eles são mais frequentes no Ártico. No Ártico ocorre no inverno
quando esses eventos das estratosferas fluem para dentro. No caso, o que acontece? Há um fluxo de massa de ar, tá, para dentro, né, que força o vórtice circumpolar a afundar. Tá? Então é o chamado fenômeno de subdiziência. Então, quando acontece esse tipo de fenômeno, acontece que a atmosfera, como a estratosfera, ela é praticamente estável, estaticamente estável. Tá? Então, nós podemos até dizer que é quase que uma isotérmica. Isotérmica é a temperatura constante. Então, qualquer afundamento mais forte, né, leva um aumento de temperatura. Tá? Qualquer afundamento mais forte leva esse aumento aqui de temperatura. E foi isso que ocorreu. Isso aí é um fenômeno estratosférico muito, muito raro na Antártida. Tá? Então, nós temos aqui até as anomalias de temperaturas da própria Antártida e do Ártico. Então, podemos ver que no Ártico, essa anomalia aqui, ela é, né, praticamente todo ano. A Antártida ocorre às vezes. Tá? A última vez que ocorreu, né, foi justamente em 2002, ela mais pronunciada. Então, por exemplo, ele é um fenômeno atmosférico raro, né, e está ocorrendo nesse momento na Antártida. E está travando a formação desses... até mesmo ele contribui, né, para diminuir um pouco a anomalia de ozônio na Antártida, por incrível que pareça. Né? Então, ou seja, o tal, né, inexistente buraco da camada de ozônio, no caso é a anomalia, né, da camada da ozonosfera, ele está menor esse ano. Né? As temperaturas da estratosfera, normalmente, são extremamente quentes, tá? E estão abrindo caminho, né, sobre o Polo Sul, e isso enfraquece. Isso que acontece? Eles enfraquecem o vórtice polar Antártida. E esses, né, tipo de evento chamado aquecimento repentino da estratosférica, né, ele é uma ocorrência relativamente rara, como eu já falei. Né, e no último grande evento que aconteceu foi aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui em 2002. Tá? E quando justamente, né, houve o quê? Houve uma permanência, né, ele perdurou em duas partes, o próprio vórtice. E esses eventos são raros, né, no hemisfério sul. A própria geografia do continente, um continente mais frio, né, ele é cercado por águas relativamente mais quentes do Oceano Antártico, força a estabilidade desses padrões, né, de circulação, que são os círculos. Né, essa circulação ela é denominada vórtice polar, né, o vórtice polar Antártido. Então, o que acontece? Essa própria formação desse vórtice da Antártida, ele permite que essas temperaturas polares mais frias, elas aconteçam essencialmente, né, para a própria mecânica anual da perda e ganho do ozônio. Tá? Mas isso aí a parte do ozônio nós vamos falar depois. Então, com essas temperaturas extremamente quentes, né, enfraquecendo essa própria estabilidade do vórtice polar esse ano, né, não veremos, no caso, que é uma grande depilação do ozônio. Aumentou a temperatura, mas o próprio ozônio não depilou. Então, pessoal, o que aconteceu nessa situação? Foi justamente esse grande aquecimento que houve, né, dessa parte estratosférica da Antártida. Tá? É um fenômeno raro, tá? É um fenômeno que não é corriqueiro, acontece poucas vezes na Antártida, mas acontece. E pegou, né, esse ano, pegou ele bastante pronunciado. Tá? Um fenômeno que não tem a ver com nada com relação ao CO2, não tem a ver com nada com relação ao aquecimento global. Ele simplesmente acontece. É um fenômeno natural, já aconteceu antes, vai continuar acontecendo e vai acontecer depois, sim. Tá? No Ártico ele é mais pronunciado, no Ártico ele é mais constante de acontecer, mas na Antártida não. Na Antártida acontece mais raramente. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro aqui para vocês que é um fenômeno um pouco difícil de se explicar, tá? Justamente da sua ocorrência na Antártida, mas eu tentei trazer de uma forma mais simples possível, uma forma para qualquer pessoa mais leiga tente entender. Então, a questão é o seguinte, tá? O que causou esse aquecimento da Terra, né? No caso, né? Da temperatura de setembro, fazendo com que
fosse o maior dos últimos 40 anos. Foi justamente essa, quando pegou essa leitura, quando o satélite pegou essa leitura da Antártida, pegou essa camada anormalmente quente, que bagunçou os satélites todos. Tá? Então nós tivemos um hemisfério norte bastante frio, tá? Mais frio do que vinha acontecendo, mas pegamos esse evento da Antártida com temperatura 13 graus acima do chamado normal. Então, essa anomalia acabou, né, jogando para cima, tá, essas temperaturas, né, desse ano, né, de setembro desse ano, que aconteceu, né, justamente que deu nisso aqui, 0,61 acima. E o legal é que não foi só o satélite UH que mediu isso. Tá? O próprio Dr. Roy Spencer, né, ele acabou cruzando dados, né, com o satélite da NOAA, que deu 0,63, e um outro satélite, METOP-B, que deu 0,60. Tanto é que no próprio professor Roy Spencer, ele chegou a pensar que os dados dele estariam corrompidos, estaria algum problema. Mas não, foi justamente depois, até o próprio Dr. John Christie, ele verificou, tá? E John Christie da NASA, ele verificou justamente essa ocorrência na Antártida, que já vinham se falando já há algum tempo, estava se formando, tá? Mas realmente ela ficou bastante pronunciada, esse aquecimento lá estratosférico da Antártida, e aconteceu nisso aí, nesse aumento de temperatura, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa podem perguntar aí no chat, na descrição, tá? É isso aí. Obrigado a todos que estão assistindo. Não deixe de inscrever no canal, não deixe de simplesmente compartilhar esse vídeo. Redes sociais aí para quem quiser, Instagram, eu posto bastante coisa diferente lá no Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.